Gênesis, bastante conhecido, e a vida de um homem ou de um jovem bastante conhecida. Quero transcorrer nessa noite, falar um pouco nessa vida de José. José, que tem o seu significado, Deus acrescenta, o Deus multiplica. José é um jovem, José teve o privilégio, ou talvez a tristeza de nascer em uma família complicadíssima. José, ele foi o 11º filho de um homem. Nasceu em uma família problemática. A família de José era uma família, eu acredito que nós não queríamos fazer parte daquela família, conhecendo o contexto da história. José teve por pai um homem chamado Jacó, que conhecemos um pouco da história, mudado para Ismael. Tudo por providência, por ação de Deus. Quando José nasce, já tinha 10 irmãos de pé. 10 irmãos. José nasce de uma mulher amada pelo homem Jacó, filho da velhice, e amado por Jacó, por ser filho da velhice. E a palavra do nosso Deus nos diz que José nasce nessa família, e essa família já de 10 irmãos. Imagine aí, não eram apenas a mesma mãe, mas 4 mulheres. Havia desavença no meio daquela família. As mulheres eram rivais, tinham 2 irmãs. E dentro dessas irmãs, elas brigavam, elas se confrontavam pela vida de Jacó, para ter o amor, o cuidado de Jacó. Quando José nasce, e chega um momento que quando José nasce, Jacó decide voltar para a sua terra, para junto do seu pai Isaac. E Jacó foge dali de onde ele estava, em direção à terra onde o pai dele, onde ele passou a infância dele e um pouco da juventude dele. Ele volta para casa, para a terra dele natal. Resumindo a história, quando Jacó volta para a terra, essa terra nada mais é do que a terra de Canaã. E nós sabemos que Canaã é a terra da promessa. Deus havia dito para Abraão que daria a Abraão uma terra que seria a terra da promessa. Abraão morre, vem Isaac, patriarca. Deus renova a promessa na vida de Isaac e disse: Isaac, eu vou dar à sua descendência uma terra próspera, uma terra boa, e a terra de Canaã. Só que Abraão entra na terra de Canaã rápido, mas Abraão não permanece lá. Abraão volta, sai de lá. Isaac também vai para a terra de Canaã, fica alguns dias e volta. Jacó também vai para a terra de Canaã, permanece alguns dias, mas não fica na terra de Canaã, sai da terra de Canaã. E aqui que nós agora vamos adentrar. A princípio, Jacó está na terra de Canaã, com os filhos, com os seus 11 filhos. Depois nasce o 12º filho, Benjamim. E quando nasce Benjamim, morre a mulher amada de Jacó. Só que Jacó cuida dos seus filhos de maneira responsável, ensina a arte da agricultura, a arte de cuidar dos animais. E José também aprende esse ofício. Só que no capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia nos relata que José era amado de Jacó, por ser o filho da velhice. E os irmãos percebem José amado de Jacó. Os irmãos começam a odiar José, simplesmente porque Jacó amava José. Os irmãos odeiam José por causa do amor do seu pai. Os irmãos não odiaram José por outra coisa, por outro motivo, apenas porque perceberam que Jacó amava José. Então, no capítulo 37, versículo 1 a seguir, nós vamos encontrar que José era amado pelo pai.
E os irmãos odiavam José por causa disso. Não para por aí. José agora começa a ter sonhos. Os irmãos já odiavam José por causa do amor do pai, por ser amado pelo pai. Agora os irmãos vão aumentar a raiva por José por causa dos sonhos. Por ser amado do pai e odiado dos irmãos, por começar a sonhar, esse ódio aumenta ainda mais. E José, como é que fica José? José, ele não para, ele não desiste, ele permanece sendo amado pelo pai, odiado pelos irmãos, e ele permanece fiel àquilo ali, honrando o amor do pai. Só que de repente José começa agora a ter sonhos. Os irmãos conhecem a história, não vou adentrar muito dentro desse contexto. E o primeiro sonho que José tem, José está no campo colhendo trigo e começa a atar feixes de trigo. E ele amarra o feixe de trigo, e de repente os irmãos também, naquele sonho, os irmãos também estavam colhendo trigo. Porém, quando os irmãos amarram os feixes do trigo, o feixe do trigo dos irmãos se curva diante do feixe do trigo de José. Isso era um sonho. José, ele acorda no outro dia e conta para os irmãos e para os seus pais, para o seu pai, este sonho. Ele disse: olha, eu tive um sonho. Estávamos no campo, estávamos colhendo o trigo, eu amarrei o meu feixe, vocês amarraram de vocês, e o feixe de trigo de vocês se curvaram diante do meu.